Sim. Quando a gente pega o primeiro turno, o resultado do primeiro turno da eleição presidencial, a gente vê que o tamanho do Lula é 48 alguma coisa, o tamanho do Bolsonaro é 43, alguma coisa assim quis a sociedade. A sociedade falou, ó, vocês são 91% e a gente ainda não sabe direito com qual dos dois a gente quer ficar, né? Mas é óbvio que se eu pudesse ser um candidato, eu ia preferir ter a votação do Lula do que a do Bolsonaro, óbvio, né? É só um maluco, ia dizer, não, prefiro partir de trás. Jogar no contra-ataque. Você sai perdendo de 1-0, bom é jogar no contra-ataque. Pode até ser. E o presidente Jair Bolsonaro saiu para o contra-ataque, mas saiu de verdade. Saiu de verdade. Ele montou um exército para o contra-ataque. É indiscutível que você pega as fotografias e você vê ele ao lado de um monte de gente que tem poder de fogo. Ou pelo menos a gente acha que tem poder de fogo. Ou pelo menos ele, Bolsonaro, acha que tem poder de fogo. Aliás, mais, ele espera que tenha poder de fogo. E você viu o arco de alianças que ele montou. Então ele não está brincando, né? E o Lula também não está brincando. O Lula já disputou algumas eleições. Aquelas que ele disputou pessoalmente, ele ganhou 2 e perdeu 3. Né? Ele disputou 89 com o Fernando Collor e perdeu. Mas teve uma vitória muito importante nessa eleição, porque ele conseguiu ficar em segundo lugar, foi para o segundo turno, ultrapassando nomões. Mário Covas, Brizola na reta final, foi uma coisa inacreditável, ele ganhou por 500 mil votos, num país, 500 mil votos. Aí ele perde em 94, aí ele perde em 98, então estava 3-0, ele era um Ciro Gomes. Quando ele foi disputar 2002, ele era meio que um Ciro Gomes de agora, sabe? Disputou 3, perdeu todas, vai lá. Só que aí ele ganhou. Então, aí ele ganha 2002 e ganha 2002 e ganha 2006. Então, ele disputando a eleição, tá 2-3. 2 para ele, 3 para os outros. Então, ele vai ou empatar e ficar 3-3. Estou falando do score pessoal. Depois teve a Dilma com 2 a mais para ele, né? E depois perdeu com a Haddad. Mas ele, o score dele é esse. O Bolsonaro é aquela coisa, um jogo, um ganho, acabou. Jogou uma, ganhou. 100%. 100% de uma, tudo bem, 100%. E é o presidente. Bom, mas o tamanho deles é 48, 43, estou desprezando a casa depois da vírgula. Só que eles precisam ser mais de 50. O Lula precisa trazer mais gente e o Bolsonaro precisa trazer mais gente. Real, a urna do dia 30 precisa mostrar mais voto para o Lula do que ele teve até agora, a não ser que tenha mais abstenção, e todo mundo que votou nele continua, e todo mundo que votou no Bolsonaro continua, e de repente todo mais vira abstenção, aí ele ganha. Mas ele precisa conseguir mais voto, e o Bolsonaro precisa conseguir mais voto, bem mais voto do que o Lula. E essa missão, pelo tipo de campanha que eles estão fazendo, tem 3 semanas. 3 semanas. Porque essa semana é a semana da construção das alianças. Você fala com o entorno do Lula, você diz, escuta, o que vocês vão falar? Não, agora não é hora de falar, agora é hora de juntar, trazer gente pro barquinho. Vai trazendo gente pro barquinho. Aí você fala com o entorno do Bolsonaro, fala, e aí? O que vocês vão falar? Agora é hora de trazer gente pro barquinho. Agora eles querem que o barquinho vire barcão. É hora de trazer gente. Eles querem aquele ônibus cheio, fala um passinho à frente, por favor, sabe? Que o cobrador bate com a moedinha, assim, o pessoal vai indo para frente. Eles querem um ônibus cheio, um barco cheio, um trem cheio, um avião cheio, é isso que eles querem. Estádio cheio. Para poder, então, dizer, ó, esse aqui é meu exército. Então, eles estão na fase de arregimentar forças políticas para, então, a partir de segunda-feira, com uma nova orientação, sair para a rua. Aí tem a semana do dia 10, que começa, né, agora, segunda-feira. Depois tem a semana do dia 17 e a semana do dia 24. E acabou, dia 30, domingo, tem eleição. Então são 3 semanas a contar de segunda-feira. Claro que eles não estão parados, mas a contar de segunda-feira, 3 semanas. E o horário eleitoral retoma amanhã, não é isso, Fábio? Amanhã, exatamente. Amanhã, hoje é quinta, amanhã, é isso, sexta-feira. Amanhã já começa o horário eleitoral. Vai ser um pouco diferente, né, do que foi o primeiro turno, mas depois a gente explica como é que vai ser. Bom, o fato é que eles têm 3 semanas para fazer essa prática daquilo que eles estão agora preparando, ensaiando. Mas
mais do que arregimentar, eles estão numa fase em que eles estão exibindo os apoios, mas a fase que virá, e terá que vir, é a fase em que eles começam a vocalizar as mudanças provocadas por esses apoios. Porque não adianta nada, a gente teve apoios muito importantes, não adianta nada se eles continuarem a ser aquilo que eles são. Porque se os dois continuarem a ser exatamente aquilo que eles são, sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de ajuste no discurso, em tese, eles vão conseguir sair das urnas do mesmo tamanho. Ah, não, mas aí eu vou ter o governador de Minas, o Zema, empenhado, trabalhando, mudando voto para mim. Bom, essa é uma hipótese. Por enquanto, o que a gente tem é o Zema ao lado do Bolsonaro. A gente tem a Simone Tebet ao lado do Lula. Isso quer dizer o que na prática? A Simone Tebet vai correr os lugares, ou automaticamente os eleitores da Simone Tebet vão apoiar o Lula? Os eleitores do Zema vão apoiar o Lula? Todos os eleitores do Zema vão apoiar o Lula? O Bolsonaro? E o do Cláudio Castro vão apoiar o Bolsonaro? Será que é assim automático? Por que então já não votaram no Bolsonaro? Se o Lula teve a votação que teve no Rio, né? Embora o Rio tenha dado uma vitória para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro precisa aumentar o tamanho dessa vitória. Então, a próxima fase, que é uma fase muito importante, é uma fase em que os candidatos vão incorporar transformações. Veja, 4 economistas peso pesados responsáveis pela confecção do Plano Real, Edmar Baixa, Pedro Malan, Armínio Fraga e Pércio Arida, esquece Armínio Fraga, mas 4 economistas importantes, renomados, respeitados, eles apoiaram o Lula, declararam apoio ao Lula. Quantos votos tem o Pércio Arida, o Armínio Fraga, Pedro Malan e o Edmar Baixa? Nenhum. O Edmar Baixa ainda teve votos para a Academia Brasileira de Letras, mas são quantos votos na Academia Brasileira de Letras? Então esses camaradas não dão um voto para o Lula. Nenhum voto. Olha, eu apoio o Lula. Ah, sei. E daí? Né? Mas eles soltaram uma carta em que eles falam que ficam na expectativa que Lula vai ter compromisso com a estabilidade econômica. Qual é a lógica disso? Qual é a expectativa disso? O que esperar disso? Que venha o retorno disso, que é Lula assumindo compromissos diferentes com a estabilidade econômica. Porque, do contrário, é um apoio que não vai ganhar um voto e fica um apoio gerando uma expectativa de mudança, de compromisso com a estabilidade econômica, que se o Lula não assumir, de ponto de vista prático, não adianta ele falar, assuma o compromisso com a estabilidade econômica, isso não quer dizer nada. Ele tem que dizer, e isso significa que respeitarei o teto de gastos, é isso, não é isso e tal. Então, nessa fase 2, isso vale para o Lula e vale para o Bolsonaro, os dois têm que assumir compromissos, resultado desses apoios que eles estão recebendo. E é isso que ainda não aconteceu. Uma outra coisa, prometo retomar a obra do metrô de Belo Horizonte. Isso não é compromisso. Isso não é compromisso. Isso é uma promessa ali para agradar o governador de Minas Gerais. Mas o que se espera do Bolsonaro e o que se espera do Lula é um compromisso com o modelo de país. Bolsonaro, o senhor vai mudar alguma coisa na sua forma de administrar o país? Na sua relação com o Congresso Nacional, na sua relação com o Supremo Tribunal Federal, com o Poder Judiciário, na sua relação com os governadores? O senhor vai mexer em alguma coisa na agenda de comportamento? O senhor vai mexer em alguma coisa na agenda social? O senhor vai mexer em alguma coisa na agenda econômica? O senhor vai insistir nos mesmos pontos que o senhor insistiu, mas dessa vez para valer, porque a reforma tributária o governo largou, né? Largou. Lula, o senhor vai assumir compromissos econômicos de estabilidade para que o empresário possa produzir em paz? O senhor vai assumir compromissos com o agronegócio para que o produtor rural possa produzir em paz, sabendo que se ele deixar a portinha dele aberta, ninguém vai se sentir à vontade e apoiado pelo governo federal para invadir a terra dele? Vai ficar claro esse compromisso? Ou seja,
Não permitirei o apoio à propriedade, meu compromisso com a propriedade privada. Vai sair uma frase desse tipo? Não sei. Alguém acha que vai sair? Não sei. Mas quando diz Edmar Baixa, Pedro Malan, Armínio Fraga e Pércio Arida que tem uma expectativa de compromisso com a estabilidade econômica, uma frase que não quer dizer nada, mas ao mesmo tempo contém tudo, é preciso que essa frase seja fatiada, essa expressão, essa estabilidade econômica seja fatiada em projetos concretos. E vale também para o presidente Bolsonaro. Quais são os pilares da estabilidade econômica, presidente Jair Bolsonaro? Como é que o senhor vai equacionar os desafios orçamentários para o ano que vem? E candidato Lula, a mesma coisa. Então, o que a gente espera agora é que o apoio dado produza nas campanhas uma mudança, ou um ajuste, ou um reposicionamento do discurso do primeiro turno. A força que os trouxe até aqui foi suficiente para dar 48 para um, 43 para o outro. Esse pouquinho que falta para passar de 50, porque ninguém aqui, nem o Lula, nem o Bolsonaro, estão preocupados se eles vão se eleger com 50,1 ou com 100%. Claro que eles iam adorar 100%, mas não estão nem aí. É como eu, torcedor do São Paulo, quando o meu time ganha de 1-0, ganha de 19-0, 19-0 nunca ganhou, mas a gente fica feliz com 19-0, mas a gente quer 1-0, 1-0, não precisa ter mais do que 1-0. Se a gente ganhasse de 1-0 os nossos jogos, a gente estaria no G4, pô. Né, Fábio? A gente não consegue. Então é 1-0, não tem que ser a goleada. A goleada deixa pro Palmeiras, pro Flamengo fazer o quê? A gente não consegue. Mas vai 1-0, empata fora, ganha dentro, é isso. Então é o que se espera dessas candidaturas, é que assumam compromissos. Qual é o compromisso? Com o ensino médio, com a formação e requalificação dos professores, resultado dos depoimentos, dos apoios dados até aqui. A gente teve a gente tem um apoio que deu uma tucanada, né, essa semana, que foi o ex-presidente Michel Temer. O ex-presidente Michel Temer ficou um zum de que ele apoiaria Bolsonaro, de que ele não apoiaria, de que apoiaria, de que não apoiaria. Soltou uma nota, e a nota dele é uma nota que diz, eu tenho aqui a nota, ele diz o seguinte, que ele está em Londres e que ele está acompanhando o noticiário, que ele esclarece que vai aplaudir a candidatura que defender a democracia. O que isso quer dizer? Que vai cumprir rigorosamente a Constituição, que promova a pacificação, que mantenha as reformas realizadas e que no governo dele, tá vendo? E propõe ao Congresso as reformas que já estão na agenda do país. Então, ele está querendo dizer o seguinte, eu vou ficar ao lado da campanha que mantém as reformas que ele fez. O Lula falou em mexer nas reformas, então ele vai apoiar o Bolsonaro? É isso. Então, esses apoios ainda virão, mas repara que esse apoio envolve um certo compromisso. Envolve dizer, olha, eu vou ficar com quem defenda as minhas reformas e com quem faça as reformas que estão lá paradas. Ele vai provavelmente dizer quais são as reformas que ele quer ver alteradas. Não que se o presidente Bolsonaro, se o presidente Temer apoiar ou não apoiar o Bolsonaro ganha ou perde. Mas se quiser o apoio do ex-presidente Temer, aqui impõe um compromisso. Isso vale para outros nomes que também apoiaram um e outro. Então, passada a fase da construção do time, do exército, que vai cumprir uma determinada missão, é chegada a hora de definir qual é essa missão, com que discurso, alterado justamente pela chegada destes novos personagens, porque o discurso que os trouxe até aqui não foi suficiente para dar a nenhum e nem outro mais de 50% dos votos. Para obter mais de 50% dos votos, é chegada a hora de fazer um ajuste. Se vai ser grande, se vai ser pequeno, é uma decisão dos candidatos. O efeito disso sobre o eleitorado, a gente vai saber no dia 30, faltam, a partir de segunda-feira, 3 semanas.